Vamos continuar aqui com a nossa série, amém? Nossa série. Não vou pregar sobre o Natal, hoje não vou fazer árvore de Natal, vou pregar sobre o que eu já estou pregando mesmo, amém? Glória a Deus, vamos seguir aí, né? Sobre esse tema. Vamos aprender hoje, né? Aprenda a seguir o líder, amém? Pai, fala conosco, hoje dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, guia-nos na Tua palavra, no nome poderoso de Jesus, que os corações aqui estejam famintos por ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Esse é um assunto aqui que no final eu vou ter que fazer um contraponto para que você possa acabar não cometendo alguns equívocos. Eu fiquei pensando se eu ia começar com os equívocos ou com esses contrapontos ou não. Resolvi deixar para o final. Amém? Mas vamos lá. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, não temos data para parar, né? Nós vamos continuar. O encargo ainda está forte, tem muito assunto a ser falado sobre o Espírito Santo, amém? Tem muita coisa sobre dons, sobre o sobrenatural, tem muita coisa a se falar, amém? Nós estamos aqui tratando essa parte relacional com o Espírito Santo, e isso é algo muito poderoso, nós lembrarmos que Ele é uma pessoa, amém? Que quer se relacionar conosco, amém? Eu espero que você esteja começando a se relacionar mais profundamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma resposta a um pedido de Jesus ao Pai, e por causa do pedido que Jesus fez, o Pai enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro Consolador, ou seja, ele é a cópia perfeita de Jesus, e agora mora em cada cristão, em cada filho de Deus nascido de novo. Então é como se o ministério de Jesus se multiplica à medida que ele vai e deixa o Espírito Santo de forma multiplicada habitando dentro de nós. Se nós aprendemos como isso é poderoso e aprendemos a desenvolver esse relacionamento com Ele, nós vamos viver uma vida poderosa e vamos desfrutar de tudo que Jesus fez na cruz. Não tem como você desfrutar de toda a graça de Deus se você não tiver o Mestre Espírito Santo te auxiliando, te treinando, te levando a novos desafios em Deus. Amém? Então nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o mover do Espírito Santo, amém? E falamos como nós precisamos de algumas coisas, entre elas é honrar a presença. Amém? Honrar a presença. Honrar a presença é dar importância para aquele que está presente. Não adianta nada vir alguma pessoa de longe agora se relacionar com você durante as férias e você não dar importância àquela pessoa. Você não desenvolver ali relacionamento, conversa, intimidade com aquela pessoa. E da mesma maneira, né? Você pode saber de forma teológica que o Espírito Santo habita em você, mas se você não honra essa presença, se você não se relaciona com essa presença, né? Se você não dá importância, você acaba não desfrutando daquilo que essa presença pode trazer para a sua vida. O Espírito Santo é muito sensível, nós vamos falar sobre isso, né? O Espírito Santo é sensível ao ponto de se entristecer. Nós vamos também falar no momento oportuno qual é o ponto principal que entristece o Espírito Santo, e nós vamos perceber, né, irmãos, que precisa ter todo o ambiente que nós falamos aqui semana passada para a manifestação do Espírito Santo. E uma das coisas muito importantes é um ambiente de fé, de confiança em Deus, né? Isso é algo muito importante. Agora eu gostaria de começar aqui desenvolvendo o dia de hoje, aqui a nossa ministração. Temos mais alguns livros, a gente comprou mais 10 livros, né? Nós estamos aí indicando, né, que você tem esse livro, e se você já está ouvindo o Espírito Santo, pelo menos você deveria se esforçar para comprar esse livro, por R$35, né? Está barato, para que você possa ler esse material e para que você possa ajudar a discipular outras pessoas usando esse material em nome de Jesus, né? Agora eu gostaria de desenvolver um pensamento aqui com você. Se você já imaginou como seria a sua vida se realmente você estivesse vivendo uma parceria profunda com o Espírito Santo, como teria sido o seu ano de 2023, o meu ano, se eu e você tivéssemos vivido uma parceria profunda com o Espírito Santo. Agora, se você levar isso para os anos da sua vida, da sua existência, como teria sido a sua vida se você tivesse levado a sério a pessoa do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo. Se eu e você não tivéssemos deixado a nossa vida ser guiada por oportunismo,
Quantas pessoas são guiadas por dinheiro, e mal elas sabiam que aquele trabalho que elas iriam entrar, aquilo ali seria uma coisa que traria algo ruim, não seria bom. Mas quando nós aprendemos a desenvolver uma parceria com o Espírito Santo e aprendemos a deixar Ele nos guiar, certamente os resultados da nossa vida, mudam completamente. A grande questão, irmãos, que é muito mais importante nós seguirmos as iniciativas do Espírito Santo. Isso é algo muito importante. O Espírito Santo, ele sabe o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então é muito mais importante nós entrarmos nesse plano perfeito de Deus do que nós acharmos que temos boas ideias para apresentar a Deus e Deus seguir as nossas ideias. Por isso é muito ridículo, desculpe o termo, esse negócio de vir para Jesus e nós começarmos a orar. Vem aqui no final do ano, porque nós vamos orar pelos seus planos para o ano de 2024. Nós vamos orar pelos teus sonhos para o ano de 2024. Sonho de nata, sonho de creme, de doce de leite, traga a vasilha. Ou seja, irmãos, os nossos sonhos, na maior parte deles, perto dos sonhos de Deus, nós deveríamos vir aqui para nos ajoelhar e nos render aos planos de Deus. Isso é muito mais importante. Você vai descobrindo depois com o tempo, que aquilo que você dava tanto valor, porque era guiado pelo curso desse mundo, pela concupiscência da carne, perto do projeto de Deus para a sua vida, isso é algo muito pequeno, Então, grande parte das pessoas realizam, ou seja, elas fazem os seus planos, seus projetos e chamam o Espírito Santo. Ô Espírito Santo, aqui está o plano e o projeto, me ajuda, seja meu parceiro nos meus planos. Enquanto deveria ser o seguinte, Espírito Santo, quais são os teus planos? E eu vou trabalhar, em parceria contigo para que esses planos avancem. Isso é muito mais importante. Eu fui numa oficina mecânica essa semana e o dono ali, na verdade, uma retífica, ele falou bem assim, você está sabendo que os pastores estão todos estressados? Eu falei, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que os pastores estão estressados. Eu falei, mas eu não estou estressado. Eu não estou estressado. Eu não me estressei nada esse ano. Com a igreja, não. Eu falei, eles se estressam porque eles querem ser Deus. Eles estão estressados porque eles querem ser Deus. Não ensinam as pessoas a se relacionar com Deus. Fazem deles, na verdade, como se eles vendem para o povo como que eles fossem super-homens. E que tudo que o povo pode acessar de Deus é através deles. E estão tudo estressados, e tem que ficar mesmo. Agora, eu não estou estressado. Eu estou pedindo até a oportunidade para me estressar. Que eu não estou me estressando, para a glória de Deus. Amém? Então, nós temos seguido as iniciativas do Espírito Santo, ou nós temos chamado o Espírito Santo para seguir as nossas iniciativas. Isso é algo muito importante. Tem um ponto muito interessante, que eu sempre percebi ali, por exemplo, no pastor Naor Pedrosa ali da Videira em Goiânia, ele sempre valorizou muito isso. Ele sempre falou muito, eu quero entrar nas iniciativas de Deus para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida, qual que são, porque o surfista ele não tem como produzir onda, ele tem que entrar nas ondas que foram produzidas. Da mesma forma, nós não precisamos ficar inventando muitas coisas, nós precisamos apenas ver o que Deus está fazendo e entrar naquilo que Deus está fazendo. Amém? Certamente isso é algo poderoso. Amém? Então, normalmente depois que nós já iniciamos, estamos com as coisas fluindo do nosso jeito, nós oramos e pedimos para Deus ajudar a realizar os nossos projetos. Enquanto nós deveríamos fazer ao contrário, nós deveríamos entrar principalmente nos projetos de Deus. Amém?
E o fato é o seguinte: certamente o nosso resultado é bem menor e bem inferior àquilo que nós poderíamos ter. Quando nós temos nosso projeto, nós temos um resultado. Quando nós entramos nos projetos de Deus, nós temos outro resultado. Amém? Então vamos entrar, vamos nos render aos projetos de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Agora, nesse aspecto ainda de sermos guiados pelo Espírito Santo, que é o tema de hoje, o outro problema é vivermos a nossa vida no piloto automático. Isso foi uma coisa que já faz os últimos 3 anos Deus está falando comigo. Nós aprendemos a fazer certas coisas, nós criamos uma certa rotina e nós passamos a viver as coisas no piloto automático. Com isso, nós perdemos o que o Espírito Santo está tentando dizer ou fazer através de nós. E nós precisamos voltar ou iniciar uma sensibilidade de perceber o que o Espírito Santo quer dizer, ou o que o Espírito Santo está dizendo, e o que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Por quê? O culto aqui é uma coisa assim, nós temos uma programação, mas nós precisamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo quer fazer. Nós vamos avançar nisso nas próximas semanas, entrar nessas aventuras do Espírito Santo. Amém? Deixar Ele realmente bagunçar a nossa organização, que na verdade é uma bagunça para aquilo que Ele quer fazer naquele dia. Nós estarmos sensíveis. Eu não acredito que toda semana Ele vai fazer alguma coisa completamente diferente, mas eu preciso estar naquela expectativa, naquela sensibilidade, ao ponto, por exemplo, dele chegar aqui de noite e falar: eu estou gostando da série, é isso mesmo, eu pedi para você fazer essa série. Mas hoje não, hoje não. Hoje você vai lá para João capítulo 5. Vai ser João capítulo 5. E nós temos que estar nessa expectativa, nós temos que viver nessa expectativa. Opa, Espírito Santo, estamos aqui, o que tu quer fazer? Tem alguma coisa diferente aí? Isso no todo o nosso dia a dia, no teu trabalho, na minha igreja, em todo momento, você vai numa consulta, você vai em qualquer lugar, você está naquela expectativa do Espírito Santo se mover. Mas quando nós estamos no piloto automático, nós acabamos não permitindo a ação do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho mais lá no final. Acaba que muitas pessoas caem num certo extremo, né? Tem pessoas que são contra a qualquer tipo de organização. E ele diz que tudo é um mover do Espírito, como se o mover do Espírito não pudesse ter nenhum tipo de organização. E nós podemos observar até algumas orientações, por exemplo, dos apóstolos sobre a reunião da igreja. Mas o que nós precisamos é ter sempre uma sensibilidade para que o Espírito Santo possa guiar. Eu acho que hoje nós estamos com o ambiente preparado, irmãos, como igreja, para isso. Então, certamente, nós estamos orientando aos irmãos, por exemplo, na reunião da igreja, nós cremos que ela é baseada nos 5 ministérios, nós cremos nas orientações apostólicas, nós cremos em tudo isso. Mas existe aquele espaço no nosso meio para que, de repente, você está lá na reunião e o louvor começa a fluir, e o Espírito Santo fala: continua, continua, continua. E, de repente, a reunião só vai ficar na parte do louvor. E o Espírito Santo vai se mover poderosamente naquele louvor, ao ponto dele bagunçar a nossa programação, bagunçar o nosso almocinho de domingo. 11 horas, 11h01, meu Deus, eu não venho mais domingo que vem, era para ser 11 horas. De repente, naquele domingo, o Espírito Santo poderia nos ter a oportunidade de encontrar um ambiente onde tem pessoas tão famintas, tão abertas para Ele agir, ao ponto que nós poderíamos perder o horário. Precisamos ter essa sensibilidade, né? Nós já temos a nossa finança toda organizada. Nós já temos até, mais ou menos programado, talvez, as nossas contribuições. Isso é bíblico, eu vou falar daqui a pouco. Mas nós precisamos ter o espaço ali para o Espírito Santo vir falar: vai lá, pega do dinheiro da sua empresa, pega do dinheiro do seu mês, você vai dar para aquela pessoa. Aí você vai falar: e minhas contas? Fica tranquilo, confia. Ontem eu fiz uma imagem, irmãos, eu estou lendo um outro livro. Eu não indico todos os livros, aquele livro eu vi, é muito bom e muito ruim. Que eu estou lendo,
que eu recebi ontem, eu já li ele, muito bom e muito ruim. Só que aí eu preciso que você cresça, né, para você ler um livro muito bom e muito ruim, né? Mas lá no momento ele fala, né? Feche os seus olhos e mentalize Jesus. Você olhando para os olhos de Jesus e vendo o amor dele. E vendo o amor dele. E foi ali uma experiência muito legal, né? Eu fechei os meus olhos e foi assim, eu vi Jesus falando para mim ali, eu criei a imagem de Jesus falando para mim, pô, por que você está com medo disso ainda? Pô! Eu já... e ali é para escrever, né? Novas mensagens do meu coração. Você sabe que é o seguinte, para você reescrever coisas no seu coração, em parceria com o Espírito Santo, você precisa gastar tempo de meditação que cria imaginação. E foi uma cena bem interessante, eu vi meio que... Foi aquela cena assim, olhando para Jesus, falou, pô, eu te amo, eu cuido de você, por que você está com medo disso ainda? Foi um negócio bem, bem interessante, como se ele encontrasse comigo assim, e me deu um tapa assim, e falou, pô, como você está preocupado com isso ainda? Eu te amo e cuido de você. Isso foi poderoso, amém? Nós temos que ter espaço para termos experiências com o Senhor, amém? Agora, o que acontece, né? Então, nós temos que estar aberto o nosso coração para sair do piloto automático, amém? Para o Espírito Santo nos tirar dessa caixinha, amém? Nós precisamos reconhecer que a distração hoje é muito forte no nosso meio. Você acorda ali pela manhã e você já tem um barulho de WhatsApp. Vou ter que resolver a minha vida, eu não sei como é que eu vou fazer. Antes, eu sempre deixava meu telefone ligado de madrugada. Porque alguém pode precisar. Essa semana uma irmã precisou e eu estava com o celular no silencioso. Então eu vou ter que criar uma forma. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ter uma hora de desconectar, né? Desconectar. Inclusive a minha alma essa semana deu sinais que precisa desconectar um pouco mais do celular. A alma dá sinais que o celular estava me atrapalhando essa semana. Agora, esse monte de fontes de informação que nós temos, rede social, é uma informação nova que vai vir, é o campeonato. Ainda bem que acabou o campeonato agora, né? É tanta informação, é tanto entretenimento, é tanta coisa acontecendo que por isso que as pessoas hoje têm dificuldade, né? Eu sou uma pessoa agitada, se eu ficar muito tempo parado, daqui a pouco eu já estou assim. Aí eu já começo assim. Então, para mim, solitude é uma coisa desafiadora. Eu fui treinando, junto com o Espírito Santo, a aprender a ter solitude. Estão rindo, né? Eu já vou contar de vocês aí já. Ou seja, hoje, para muitos, né? Você pegar um adolescente, então... eu não consigo ter concentração nem... O tempo só está diminuindo, né? Eles não Quanto que é a concentração de um adolescente? Oi? Porque agora está 2 minutos, né? Eu consigo 2 minutos. Está pior que criança, não é? Os caras não conseguem concentrar em nada. Por isso que parece que tem uma teoria aí de um povo aí que a coisa aumentou a rotação, por isso que todo mundo está meio doido, né? Tudo está acelerado. É impressionante no trabalho, como tudo é muito agitado. O cara coloca uma mensagem no grupo do WhatsApp, deu outro, já deu 1 minuto, ninguém vai responder? É sério, estou falando coisa de 1 minuto. E aí as tuas emoções vão entrando nessa loucura ali, não tem tempo de solitude, não aquieta a alma e fica doido. Aí o mais fácil é você tomar medicamento, fazer um monte de tratamento paliativo. Você vai ter que aprender a entrar em solitude. E ter esse tempo com o Espírito Santo, né? Isso atrapalha o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós aprendemos a ouvir Ele, porque as outras vozes falam mais alto. Ele é muito cavaleiro e precisa muito da sua atenção, da minha atenção.
Então nós precisamos de tempo de solitude, né, para você poder ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje o nosso tema aqui é ser guiado pelo Espírito Santo, é seguir o líder, e o líder é o Espírito Santo. Mas nós precisamos aprender, você precisa arrumar o seu horário. Por que Jesus era uma pessoa muito ocupada? 3 crianças conversaram ontem, e não sei de onde que elas puxaram o assunto de se eu trabalhava ou não. Uma falou que eu trabalho muito, outra falou que eu não faço nada, ela acha que eu não faço nada, e o outro não sabia, né? Ou seja, nós vivemos uma vida, né? E Jesus tinha uma vida muito ocupada. Se você vê um pastor famoso, aí você vê que muitas pessoas querem ter contato com esse pastor, você imagina com Jesus. É só você ler a Bíblia. Ele tinha que fugir. Ele tinha que fugir. E o que ele fazia então para ter a solitude dele? Ele acordava bem cedo. Aí tem que organizar sono, as coisas têm que mudar um pouco. Porque a gente precisa dormir. Né? Não é saudável ficar dormindo tarde. Mas o que é importante aqui é que existem muitas vozes que estão sufocando a voz do Espírito Santo em nós. E nós estamos perdendo de ser guiados pelo Espírito Santo, de ouvir a voz mais importante. E nós precisamos ouvir essa voz. É essa voz que você vai ouvir que vai gerar algo no teu coração que vai te libertar da depressão. É essa voz que vai te dar segurança para enfrentar o próximo ano de maneira diferente, confiando que Deus é seu Pai e que Ele cuida de você, muito mais do que cuida das aves do céu. Amém? Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que estar consciente hoje que você talvez vai ter que dar uma limpada em alguns hábitos. Eu sempre fico avaliando, tem certas coisas que alguns hábitos, algumas coisas, né, que a gente tem que tomar cuidado, que talvez vai ter que cortar. Eu lembro que uma época eu estava muito conectado com a luta, né, com o UFC, tive que cortar um pouco. Não estamos aqui querendo colocar uma regra, você vai cortar o UFC, você vai cortar não sei o quê, você que sabe, você que vai perceber, né, aquilo que talvez está sendo algo que está roubando o seu tempo, para que você possa ter uma qualidade melhor de ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Por que tudo isso? Porque nós precisamos de momentos de solitude, momento onde paramos por um tempo e ficamos diante ali do Senhor, diante do Espírito Santo, e ali nós fazemos perguntas e nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós aprendemos a reconhecer a voz dele. Isso é muito importante, amém? O tempo de solitude é o lugar onde você vai treinar o seu ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. Isso é algo muito importante. Nós precisamos disso. Amém? E certamente, assim como eu falei aqui na semana passada, que o povo de Israel estava tentando reconstruir os muros, mais de 70 anos tentando, e não conseguia. Depois que Neemias, o Consolador, chegou, eles fizeram algo que eles estavam tentando mais de 70 anos, em 52 dias. Porque nós achamos que parece que é uma perca de tempo nossa ficar ali parado, ouvindo a voz de Deus, mas na verdade nós estamos ganhando muito, 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 muito. Na vida ministerial, no trabalho, em tudo, ouvir a voz de Deus é fundamental para tudo, para tudo. Se você parar agora e render o planejamento da sua empresa do ano de 2024 ao Senhor, fala, Deus está aqui, eu estou pensando isso. Mas o que o Senhor está pensando? Tem alguma estratégia que eu não estou enxergando? O que o Senhor está enxergando sobre a minha empresa? Nós achamos que dando o máximo de atenção para o máximo de curso, de estratégias empresariais, de planejamento, vai ser mais importante do que você ter um tempo ali para você render tudo isso a Jesus, ao Espírito Santo, amém? Os nossos resultados serão muito melhores e ainda mais, nós vamos evitar muitas ciladas. Certamente, muitas ciladas. Eu estava percebendo isso agora recentemente. Eu tive uma impressão
impressão, né? Você vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Normalmente, quando você fala isso para o novo convertido, ele acha que normalmente é algo audível. Não, é uma impressão no Espírito. E aí nós vamos falar ali no final um pouco mais sobre isso. É a ausência da paz. O normal é nós andarmos em paz. Quando tem ausência da paz, você precisa analisar por que está tendo aquele incômodo ali no teu interior ali, né? Como diz o ar, da região da barriga. E tem gente que tem uma região da barriga maior, né? Outras menores, mas todos têm a região. Então, ali eu percebi que tem 2 contratos que na hora de assinar ali eu estava incomodado. E os 2 não foram bons para a empresa. Devia ter parado o contrato ali. Mas é difícil a gente parar um contrato. Já vamos falar mais sobre isso, né? Então, nós vamos evitar muitas ciladas, colocar muita energia em coisa que é furada, se nós aprendemos nos render, parar para ouvir o Espírito Santo. E nesse tempo de solitude, você vai aguçando o teu ouvir ao Espírito, ao ponto de que no seu dia a dia isso vai fazer diferença. Tem gente que fala, não, eu falo com Deus o dia todo. Ok, isso é bíblico. Você deve falar com Deus o dia todo, mas o que vai treinar para o dia todo é esse tempo sozinho. Deus não precisa desse tempo. Não esqueça disso. Não enxergue esse tempo de maneira religiosa. Não enxergue esse tempo e não deixe que o diabo use a ausência desse tempo como para te acusar. Veja esse tempo como um encontro especial com a pessoa que você mais ama e que mais te ama. Não veja a oração de forma religiosa, por favor. Muita gente exalta a oração. Não, a oração, se fosse trocar a oração, nós poderíamos falar um tempo de relacionamento, um tempo de exclusividade, um tempo VIP, um tempo meu de amor com o meu Jesus, com o Espírito Santo. Não é uma coisa religiosa, não é nada disso. Ou seja, quero ter um tempo, né, ali com aquela pessoa que mais se importa comigo. E quando você não tem esse tempo, você não tem que sentir acusação, mas sim saudade. Não é acusação, tipo assim, agora Deus não me ama mais, agora eu não vou mais ser aquela pessoa ungidão. Não, você tem que pensar assim, puxa, eu perdi o tempo com o meu amado, com a pessoa que mais me ama, com a pessoa mais importante na minha vida. Eu sempre gosto de trabalhar isso no coração da minha esposa. A pessoa mais importante na vida dela não pode ser eu, por mais que eu seja uma pessoa tão importante. Mas tem que ser Jesus. Eu posso passar, meus irmãos, não sei quantos anos Deus tem para mim. Eu sei que todos serão bem vividos. Eu gosto muito do final do ano e rendo muito louvores a Deus. Todo dia 31, eu estando dentro de um prédio de uma igreja, eu estando na frente de um cara fazendo saravá, sei lá, o que estiver fazendo na praia, o problema é de cada um. Pulando 7 ondinhas, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou ali agradecendo a Deus. Obrigado, porque a tua graça me sustentou mais um ano. Mais um ano, Senhor, eu estou aqui reconhecendo que o Senhor que me sustentou em 2023 e é o Senhor que me sustenta em 2024, 2025, até o dia que o Senhor quiser que eu esteja aqui vivendo para a tua glória, porque se não for para viver para a tua glória, não vale nada. Não vale nada. Isso que é muito importante. Mais um ano lá, rendido, eu não estou aqui embriagado meu coração com esse mundo, eu não estou aqui nem embriagado com esse lugar. Porque o que adiantaria estar nesse lugar se não estivesse com quem estou, que é o Senhor. Mas obrigado por poder estar aqui com o Senhor. Amém? Eu gosto de estar com Jesus no cruzeiro. Amém? Já que é bom estar com Ele em todos os lugares, que tal estar com Ele num cruzeiro também? Amém? Quem gosta de estar com Jesus no cruzeiro? Nossa, não tem nem crê em cruzeiro, né? Você sabe que se você... Tem coisas que Deus coloca você num limite, assim. Ele nunca vai te obrigar a você querer ir num cruzeiro. Nunca, nunca. Você não vai te obrigar. Isso não é coisa muito importante mesmo. Mas, de repente, aquele negócio tudo é possível... Oh, Jesus, já que dá, esse crer pode ser também esse cruzeirinho aí? Amém, eu quero então, eu quero. Eu falo para Jesus, vem em mim que eu estou facinho.
Vem em mim que eu estou facinho. E esse ano agora, tem gente que está falando que vai comigo, então se acelera. Se acelera porque eu estou acelerado. Aleluia. Aleluia. Eu vou agora, daqui uns dias. Não tenho nada pago, não tenho dinheiro para ir, mas eu vou. Aleluia. Eu vou. Não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Santos. Amém? Deus é bom. Aleluia. Não é a coisa mais importante, né? Mas todos os lugares é bom com Jesus, o cruzeiro também é. Amém? Mas é muito bom chegar mais um final de ano firme com Jesus. Firme com Jesus. Isso é maravilhoso, isso é a melhor coisa que poderia acontecer. Amém? Então, poupe a sua vida, poupe de ficar, entrando em projeto que não vai para frente. Poupe isso. Então se renda ao Espírito Santo. Ouça a voz dele. Amém? Ouça a voz dele. Aprenda a ouvir a voz dele. Aprenda a ouvir os impulsos que ele gera no teu coração. Isso é algo maravilhoso. Irmãos, ontem eu estava meditando um tempo ali, vendo algumas coisas no grupo da família, vendo algumas coisas no final do ano, que tem gente querendo ganhar presente, né? Falo de todo o meu coração, eu não estou preocupado nenhum com o presente. É zero. Zero, zero. Realmente eu aprendi a me alegrar. É melhor dar do que receber. Bem-aventurado. E a gente recebe. Isso acontece. O favor está liberado. Agora, você já sentiu alegria? Eu agora no final do ano, organizando a empresa, muita gente trabalha comigo, é PJ. O meu sentimento do meu coração era sempre, como eu posso pagar mais para eles? Como eu posso pagar mais, Jesus? O meu planejamento para 2024 é muito mais, como eu posso ter ali uma participação nos resultados, que possa o cara receber um dinheiro ali top ali? Porque é muito melhor dar do que receber. Bem-aventurado é aquele que aprendeu com Jesus. Eu amo dar uma oferta, irmãos. Eu falo isso para a glória de Jesus, o nome dele seja glorificado, não o meu. Isso foi uma transformação do Espírito Santo. É muito gostoso você levar alguma pessoa num restaurante, você poder proporcionar uma oferta, um pastelzinho que seja, coisas simples, coisas mais com um valor maior, tudo, mas é muito bom. Você já experimentou isso? Aí agora, você já viram o meu Pix? Olha, não esquece do meu Pix. Passa o meu Pix. Todo mundo só quer receber isso, todo mundo está frustrado. Você nunca vai se frustrar se você... pega o segredo aqui. Sabe qual que é o problema? O religioso, ele quer dar para Deus e esquece do próximo. Quem vive no Evangelho sabe que não tem nada para dar para Deus. Mas sempre está assim para com Deus. Mas sempre está assim para ofertar para o próximo. Essa é a mentalidade. Não chegue para Deus querendo dar para Ele, porque você não tem nada para dar para Ele. Mas ao receber dele, sempre esteja as mãos para doar aquilo que Ele tem confiado em suas mãos. Isso é gostoso, amém? O religioso, ele fica tentando dar para Deus e esquece do próximo. Deus não está precisando de nada. Ele falou para mim que o aluguel dele está em dia. Tem Chester já para comer lá com Jesus lá. Vai ter a sobremesa lá também. Ou seja, está tudo certo. A luz está em dia lá no céu. Está tudo certo. Mas talvez o teu irmão do lado aí não está. Deus é tão abnegado, porque Ele é amor, que Ele escolheu ser amado no próximo. Então, para Deus, eu sempre estou com a mão assim para receber mesmo. Para o próximo, eu sempre tenho que estar com a mão para ofertar. É assim que funciona o Evangelho. É lógico que o Evangelho vai mudar você assim. Você sempre vai estar pronto para receber de Deus. Sempre naquela condição daquele que recebe. Que depende do favor imerecido de Deus. E recebe ainda sabendo que por si mesmo não merece. Você chega sempre no trono, não é no trono do mérito. É no trono da graça. Aí você chega lá com ousadia por causa do quê? Do sangue de Jesus.
É sempre assim. E aí você está recebendo dele, aprendendo a acessar dele para abençoar as pessoas. E aí você ama, você não fica naquela guerra, aí acaba tudo as frustração. Acaba, porque você não vai... Eu não estou esperando presente de ninguém, de nenhuma pessoa. Não estou esperando presente no Natal. Eu sei que alguns já estão esperando de mim, que já mandaram até o Pix. Eu vou mandar o Pixinho lá ainda mais quando é criança, ainda a gente trata como criança, na maturidade de criança. Agora, é importante, eu estou livre, não estou querendo chegar lá nos meus pais. Quando eles perguntam, o que você quer receber? Nada. A minha alegria é poder honrar os meus pais, poder honrar meu pai, poder honrar minha mãe, poder comprar uma carne, poder chegar no final do ano. Eu gosto de chegar numa pizzaria e pagar, eu gosto. Nós brigamos aqui é para pagar. É assim, esse é o reino de Deus. Briga para pagar, porque recebeu daquele que pagou tudo, um favor que não merecia. Amém? Esse é o evangelho, aí vai mudando o evangelho. Você era aquele piduncho na família, aquele que não chegava com nada no final do ano, todo mundo já olhava, chegou, né? Não traz nem um pêssego esse filho da mãe. Agora tu vai chegar até com um franguinho lá. Amém? Então isso é muito importante. Quando nós olhamos a vida de Jesus e o sucesso do ministério de Jesus, nós vamos ver que o sucesso do ministério de Jesus foi porque ele era 100% rendido. 100% dependente do Espírito Santo. E o ministério dele fluía poderosamente. Poderosamente. Eu quero ler aqui um episódio interessante, né? Que eu queria saber como que eu e você agiríamos nesse episódio. Está lá em está em Mateus capítulo 9. Agora também você tem que aprender a receber daqueles que Deus manda. Amém? Se Deus manda alguém, é as mãos dele. Outra coisa, nunca faça algo para glorificar o teu nome. Se você dá, faça de tudo para que aquela pessoa, o coração dela seja conectado com Jesus. E não com você. Com Jesus. Ele que é bom. Ele que é bom. Ele que cuida das pessoas. Amém? Isso é muito importante. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Um corintiano e um palmeirense. Clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, crede vós que eu posso fazer isto? Disseram eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, sejam São Paulinos. Não está escrito aqui não, irmãos. Tem gente que é novo, não está acompanhando a Bíblia, vai acabar acreditando aí. Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. É assim sempre. Jesus já sabia a estratégia do marketing. Não conte para ninguém. Você falou, não conte para ninguém, a força do pecado está na lei. Fale para o teu filho, está proibido aquilo ali. Deu uma ativada naquilo ali, na hora. Agora, irmãos, a palavra seguiram aqui, significa seguir alguém ou alguma coisa de uma maneira muito determinada. Então, eles estavam determinados a seguir Jesus. E a condição deles não era boa, né? 2 cegos seguindo Jesus. Agora, é interessante, né, que a outra palavra importante aqui é clamando. A palavra clamar, né, significa gritar, bradar, exclamar ou clamar. Ou seja, eles foram seguindo a Jesus de forma determinada, gritando. E o interessante, né, irmãos, vamos imaginar aqui um cenário. Chega aqui 2 cegos. E eles começam a me seguir de forma determinada, gritando. O que eles queriam?
uma oração para ser curado. E se você observar aqui, isso aqui que me chamou bem a atenção, né? Você vai observar aqui que Jesus, né, ele não tinha aqui uma fórmula aqui, de fato, ele não cedia às pressões. Porque normalmente, até se você visse alguém que vem aqui ao culto, que é cego, gritando e clamando, tem compaixão de mim, me ajuda, eu quero enxergar, você mesmo ia ficar incomodado se eu não orasse imediatamente para a pessoa. Agora, nós poderíamos, eu não tenho tempo aqui para a gente avançar nisso, nós poderíamos, né, dizer vários motivos por que Jesus não orou imediatamente por eles. Nós poderíamos aqui ter vários motivos, mas o fato o que me chamou a atenção aqui é o seguinte, que Jesus não era movido por pressão. Jesus, na nossa época agora, ele no politicamente correto não se encaixaria nada. Se você vê a forma como ele falou certas vezes com mulheres, se você vê a forma que ele repreendeu os discípulos, se você vê a forma como ele lidou com esses dois cegos, Jesus não era o politicamente correto. Então aqui Jesus não cedeu que a pressão. Jesus não era movido por uma cartilha, porque você observa que tem alguns momentos que ele gospe, ele faz algumas coisas bem estranhas, e ele não padroniza a sua forma de curar. Por quê? Porque ele era movido pelo Espírito Santo. Nós poderíamos pensar várias coisas sobre esse assunto, mas eu gosto de pensar algumas coisas aqui. A cura, irmãos, ela pode ser uma ação de um dom do Espírito Santo se manifestando em alguém. Alguém impelido pelo Espírito Santo pode orar por uma pessoa até que não acredita. Ou acreditar aqui, segundo alguns estudiosos em cura, eles não acreditam que alguém possa receber uma cura se ele for alguém incrédulo de forma ativa. Tipo assim, eu não acredito e não quero. Mas existem milagres na Bíblia de pessoas que não demonstram uma fé forte, mas que elas receberam, porque ali naquele momento, através de uma ação do Espírito Santo, o dom se manifestou. Ou seja, partiu muito mais ali da pessoa que estava orando, respondendo ao Espírito Santo, liberando algo sobre uma outra pessoa. Mas isso não acontece todas as vezes. Isso não acontece todas as vezes. Quem controla o dom é o Espírito Santo, ele é o dono do dom. Amém? Nós vamos até estudar sobre dons, hein? Tem muita coisa aí que pode ser mudada, talvez, na sua crença sobre os dons do Espírito Santo. Nós vamos chegar lá. Agora, nós podemos perceber também na Bíblia que a maior parte das pessoas que receberam o milagre, receberam Jesus dizendo, seja conforme a sua fé. Isso é uma coisa boa também, né? Porque vamos imaginar que nós dependêssemos de um certo pregador, de um certo irmão, de uma certa pessoa rendida a Deus, e naquele dia direcionada pelo Espírito Santo para orar por nós. E se nós não encontramos uma pessoa assim? Nós estamos enrolados. Então nós podemos, por nós mesmos, trabalhar o nosso coração para crer na cura. Agora, o que acontece? Nós não sabemos exatamente como estava o coração daqueles dois cegos. Uma possibilidade que pode ter acontecido é que no processo entre que eles não receberam oração, mas que eles estavam determinados, observe aqui, né? E eu tenho aprendido isso muito. Tem gente que desiste rápido, e tem outras pessoas que aceitam entrar nesse processo, junto com o Espírito Santo, da transformação do seu coração, porque a fé é uma fé que procede do coração. E uma das possibilidades é que esses dois cegos estavam tão determinados a receber a sua cura, que nesse processo, entre aquilo que eles começaram a clamar e até que eles receberam o milagre, nesse processo eles tiveram a sua fé fortalecida, não sei como, no processo. E eu tenho visto muito isso, na minha vida tem acontecido muito isso, ver Deus trabalhar comigo no processo. E Deus tem falado muito que eu preciso aprender, né, a perseverar no processo. Seja uma situação ou outra, o que importa é o seguinte, que Jesus ele estava sensível ao Espírito Santo.
Ele não estava preocupado em agradar a plateia, ele não estava preocupado nem em agradar aqueles que queriam oração, mas ele estava rendido ao Espírito Santo. Isso é certeza, ele estava rendido ao Espírito Santo. E é isso que é um segredo que nós precisamos ter na nossa vida, estar rendido ao Espírito Santo. Não achar que sempre vai ser uma fórmula, que nós vamos descobrir as coisas e que aquilo sempre vai funcionar daquela maneira. Eu estava conversando, até com o pastor Vieira, ele falou, poxa, tantos anos plantando igreja, e eu percebo uma dificuldade aqui em Curitiba. Eu falei para ele, quem sabe aqui em Curitiba é uma oportunidade de você ir para um outro nível de relacionamento com o Espírito Santo, e onde ele quer tirar você da zona de conforto, onde você já sabia, até nem precisaria talvez dele, mas agora ele vai te levar para um lugar onde você vai ter maior frutificação, mas você vai ter que ir lá de novo, lá para o Espírito Santo e perguntar para ele como que as coisas devem funcionar aqui em Curitiba. Amém? Então nós precisamos, às vezes nós ficamos profissionais numa área, e aquilo até funcionou bem até um tempo, seja no mundo empresarial, seja no ministerial, mas chegou o tempo que você viu que as coisas não estão funcionando. Sabe o que você faz? Vai lá se render ao Espírito Santo e falar, Espírito Santo, como é que a coisa vai funcionar daqui para frente? Vai receber um upgrade, uma atualização no teu software, e certamente as coisas vão funcionar. Amém? O que nós percebemos em todas as pessoas que fluíram em Deus é uma rendição completa ao Espírito Santo. Essa era a chave do ministério de Jesus. Essa é a chave da sua vida. Essa é a chave da nossa igreja. Essa é a chave para a sua empresa. Essa é a chave para o seu casamento. Essa é a chave para o seu filho adolescente, para você descobrir o coração dele, para essa fase nova que ele está passando. Essa é a chave para todas as áreas da nossa vida. Uma completa rendição a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Isso que Deus quer nos levar, ouvir a voz do Espírito Santo. E Jesus era alguém completamente guiado pelo Espírito Santo. Então temos que aprender a seguir o líder, assim como Jesus fez. E aqui que entra uma coisa, para nós estamos indo para a parte final já, meus irmãos. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, a parte final é 40 minutos. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Você iria? Na versão de Mateus diz, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se Jesus chegasse para você e falando, vamos para um rolê? Para onde que vai, Jesus? Qual que é a praia? Qual que é boa? Não, eu vou te levar para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante, irmãos. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Em outra tradução diz o seguinte, pois todos os que pelo Espírito de Deus estão sendo guiados, são eles filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo aqui entra na frente. Então o que nós temos que aprender aqui? Que nessa parceria com o Espírito Santo, ele é o líder. Diga, o Espírito Santo é o líder. Não é decidirmos fazer as coisas e chamar ele. É ele que está nos chamando para fazer certas coisas. Amém? E você só precisa descobrir o que ele está te chamando. Você não precisa fazer tudo. Sabe, eu tenho preocupação que tem certos irmãos que acham que na igreja todo mundo vai fazer tudo. Não. Tem coisa que Deus falou com você, vai lá e faça. Para de ser verdugo. Vai pesquisar sobre verdugo, o Murilo sabe bem. É ou não é? Ou seja, está entendendo? Tem certas coisas que o Espírito Santo está chamando você e mais 5 irmãos para fazer aquilo. Faça aquilo. Deixa os outros irmãos em paz. Amém? Então, o nosso papel é seguir o Espírito Santo. Amém? Essa é a marca de um cristão maduro. E eu fico muito impressionado com o irmão dos Estados Unidos chamado Bill Johnson. Eu percebo ele com uma sensibilidade muito aguçada para a estação que eles estão vivendo. Ele fala muito sobre isso. Eu percebo que nós aqui na Beto estamos nessa estação. É como se ele tivesse assim... Ele está muito conectado com o mover do Espírito. Ele percebe muito o que o Espírito está falando. Eu quero falar para você, tolo é você que não comprou o livro ainda. Se você não tiver dinheiro para comprar o livro, tudo bem. Ora,
e Deus já está movendo, e você vai ter esse livro. Mas se você tem condições e não comprou, você não entendeu o que o Espírito Santo está falando. Você não entendeu. O Espírito Santo está falando, agora é para vocês se aprofundarem em mim. E tem gente que não está entendendo. Nós tivemos uma estação profunda, e vamos continuar, é um assunto que não para. Mas nós tivemos uma ênfase muito forte, por muitos anos, sobre a graça de Deus. Mas a ênfase do Espírito Santo para nós, como igreja, coletivamente, é sobre o Espírito Santo. E você deveria entender o que o Espírito Santo está falando e obedecer. Você deveria se conectar à voz do Espírito Santo. Então a marca de um cristão maduro é a sua capacidade de sentir para onde o Senhor o está direcionando. E depois seguir a direção. É isso, nós temos que entender para onde que o Espírito Santo está nos guiando. Agora você vai ver, preste bem atenção, eu estou falando por antecipação. Você já está vendo e você vai ver coisas na nossa comunidade que você nunca viu. Você nunca viu. Você vai experimentar coisas na sua vida que você nunca experimentou. É coisa muito poderosa. Não é Deus que nos coloca doenças, mas Deus permite o Espírito Santo nos treinar. Eu tive que passar lá pelo meu deserto. Depois tive que passar junto com o deserto do meu pai. Mas isso é só coisa boa para nós. É só coisa boa vindo para nós. É só nós entendermos e ouvirmos a voz do Espírito Santo. E respondermos. Amém? Você está percebendo o que o Espírito Santo quer? Então preste atenção. Arrume a sua agenda. Tire tempo com o Espírito Santo. E seja muito íntimo dele. E ajude outras pessoas a serem. É isso que o Espírito Santo está nos direcionando. Isso vai ser muito poderoso. Nós vamos pegar pessoas que vão se converter em poucos dias, serão muito maduras. Porque não tem como suportar o mover de Deus da última colheita com métodos tradicionais. Não tem como suportar a consolidação do número de pessoas que o mover de Deus vai alcançar com métodos tradicionais. Vai ser necessário as pessoas terem uma experiência muito rápido, entenderem como funciona o Espírito Santo. E muito rápido se conectarem num relacionamento profundo com o Espírito Santo. Porque as coisas vão ser aceleradas por Deus. Você entende isso? As coisas vão ser aceleradas por Deus. Isso é algo muito poderoso. Mas deixa eu falar algo aqui para você. A sua carne quer resistir à voz do Espírito Santo. Vamos, estou falando sério aqui. O Espírito Santo fala para você: eu estou te levando. Irmãos, eu nunca acreditei que o diabo tivesse todo esse poder comigo. Ah, porque o diabo não sei o quê, o diabo te colocou uma doença, o diabo não sei o quê. Eu acredito que tem problemas nesse mundo, normais, problemas que acontecem. Aqui nesse mundo existe vírus, existe problema, existe coisas. Nós não estamos no mundo perfeito. Nosso corpo não foi glorificado. Agora, acreditar que o diabo está com essa moral toda para tocar na minha vida e fazer o que ele quer, isso é antibíblico. Porque a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, antes conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. O diabo não está com essa moral toda. Nós estamos sim no mundo caído. E que um dia nós teremos então um corpo glorificado, mas isso é a nossa esperança, mas pela fé nós trazemos a realidade da esperança hoje. Amém? Então eu não creio em nada disso, que o diabo está com toda essa moral para fazer da minha vida o que quer. Eu creio que tudo vai cooperar para o meu bem. É isso que eu tenho que crer. Amém? Mas a nossa carne quer ter o controle de tudo. E nós não queremos estar em situações em qual nós perdemos o controle. Nós queremos estar com a poupança garantida para o ano que vem inteiro. Nós queremos estar tudo. É interessante que Jesus não viveu assim. A Bíblia diz que Jesus diz: eu não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas nós queremos tudo garantido. Sabe qual que era a garantia de Jesus? O que o Pai dizia sobre ele.
Só que a nossa carne começa a relutar quando sai da zona de conforto. A tua carne gosta do salário registrado, que te paga em dia, onde você tem estabilidade, de preferência um funcionário público, bem remunerado. E aí nós não gostamos dos movimentos do Espírito. Eu fico pensando, se o Espírito Santo falasse, vamos para esse treinamento? O que você faria? Jesus se rendeu ao treinamento e passou e venceu. Amém? E nós precisamos entender isso. Sem mortificar a carne. Mortificar a carne é render. Dizer o seguinte, não é a carne que vai controlar, é o Espírito. E eu rendo a minha vontade ao Espírito, e não a carne que quer ter o controle. Seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Você está entendendo isso? Grave isso no seu coração. O seu principal alvo para o ano de 2024 deve ser um parceiro inseparável do Espírito Santo. Amém? Diga, eu quero ser um parceiro inseparável do Espírito Santo. Amém? Você tem que desejar que Ele te direcione, você tem que desejar tudo isso. Agora, talvez Ele está mandando você perdoar alguém, você voltar atrás numa decisão. Eu tive uma impressão no meu coração aqui, quando eu estava aqui embaixo, que tem pessoa aqui que você está sendo vencido pelo orgulho, porque você diz, eu dei a minha palavra, eu não volto atrás. Talvez você tenha que voltar atrás, porque a tua palavra não era a palavra de Deus. A tua decisão não foi a decisão que Deus queria para a tua vida. E você tem que quebrar esse orgulho e dar o passo para trás. E fazer o que o Espírito Santo está mandando, e você está resistindo. Teu orgulho tem que cair. Que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Jesus era assim. Sempre Ele disse que Ele só fazia aquilo que Ele viu o Pai fazer. E Ele rendia completamente a vontade dEle, à vontade do Pai. Amém? Então esteja sensível a ouvir a voz do Espírito. E eu quero terminar aqui só falando algo para você aqui muito importante. O Espírito Santo não vai contra a palavra. Porque quando nós começamos a falar do mover do Espírito, você pode virar místico e começar a achar que o Espírito Santo vai contra a palavra. Diga, o Espírito Santo não vai contra a palavra. Então não venha conversar comigo que você está recebendo uma direção do Espírito que vai contra a palavra. Não use o nome do Espírito Santo para manipular ninguém. Você chega lá para o teu cônjuge, porque o Espírito Santo falou comigo. Aí o teu cônjuge fala, mas comigo não falou. Cuidado, hein? O Espírito Santo falou comigo. Mas não falou com o cônjuge ainda. Então fica quietinho, deixa o Espírito Santo ser Espírito Santo. Eu lembro o Weinrich contando lá na IPS, que ele falou para a esposa dele, quero mudar para Teresina. E ela falou, jamais. Não quero morar em Teresina. Ele falou, tudo bem. Não falamos mais nesse assunto. Passou algum tempo, ela chegou. Weinrich, nós temos que mudar para Teresina. Pronto. Você não tem que manipular nada. Tem gente que... E normalmente a tendência pode ser até da mulher, porque a mulher é mais sensível para o Espírito Santo. Ela vira a profeta da casa. Amém? Mas saiba que você tem que respeitar o processo do Espírito Santo com o seu cônjuge, com as pessoas à sua volta. Lembre-se que um profeta, ele é um carteiro que entrega a carta e não vem cobrar a leitura da carta. Amém? Então não use ninguém. Você entrega a palavra para alguém e diz, já te falei, Diego, lembra que eu te falei que o Espírito Santo não sei o que? Não. Você entrega a palavra para o Diego e fica quietinho e deixa o Espírito Santo falar com ele. É a responsabilidade dele. Não manipule ninguém usando o nome do Espírito Santo, porque isso é feitiçaria. Amém? Deixa eu explicar outra coisa, senão você vai ser alguém paralisado. A vontade de Deus é como eu já falei isso aqui para vocês esse ano. É como se fosse um estacionamento de um supermercado.
muitas vezes Deus não vai te falar a vaga que você vai ter que estacionar. Amém? Eu vou te dar um exemplo aqui. Senão você vai ver alguém paralisado e vai, em nome de ouvir o Espírito Santo, você vai começar a não ter atitudes que você deveria ter. Então, por exemplo, está claro na Bíblia, já é o Espírito Santo que está falando que todo cristão deveria ser generoso. Amém? Aí você vem aqui para o momento da oferta. Como que você tem que vir se você é alguém sensível ao Espírito Santo? Você já vem assim, Espírito Santo, qual que é a pegada hoje? Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que o Senhor quer mover diferente aqui? De repente o Espírito Santo silencia e não te fala nada. O que você faz? Não vou ofertar, então o Espírito Santo se aquietou, ele disse que não é para mim fazer nada. Não. Aí você tem um princípio bíblico, cada um propõe segundo propôs no seu coração. Você vai lá e propõe entregar uma oferta. Eu vou dar R$100, vou dar R$50, vou dar R$20. Mas se o Espírito Santo falar naquela noite para você, filho, é 1.000 hoje. E você vai lá e faz. É 2.000, é 1.000, é 500. Amém? Mas deixa eu falar para você. O princípio é generosidade. A vaga ali, o valor, a quantidade, nem sempre Deus fala. Ele deixa você se mover. De acordo com a sua fé. Tem dias que Ele fala, não, estaciona na vaga 5. Tem dias que Ele não fala. O Espírito Santo não me falou nada sobre as cestas essa semana. Não, é uma atitude de amor. Está lá na Bíblia para cuidar das pessoas, dos irmãos que estão necessitados. Então eu fui lá e me movi nessa situação. Mas tem vezes que o Espírito Santo me fala coisas específicas. A questão é sempre estar antenado com o Espírito. Se Ele não te falou nada, você não vai paralisar por causa disso. Você vai seguindo e andando de acordo com os princípios, principalmente do amor e da fé. Amém? Isso é muito importante em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero me render ao meu Espírito Santo. Aleluia, completamente. Aleluia, eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia, aleluia. Eu queria que você levantasse as tuas mãos. E você adorasse ao nome do nosso amado Senhor. Dizendo obrigado, Senhor, por ter enviado o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou rendendo a minha vida. Para que nesse ano que vai se iniciar, ó Pai, o Senhor possa liderar a minha vida, Espírito Santo. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir os Teus impulsos. Ó Pai, eu quero, Senhor, participar das Tuas aventuras. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Aqui está uma igreja que está se rendendo a Ti, ó Pai. Aqui está, Senhor, homens e mulheres, jovens, crianças, que estão aprendendo, Senhor, a se relacionar contigo, Espírito Santo. Nós honramos a Tua presença em nosso meio. Nós honramos a Tua voz. Nós honramos o Teu ministério no nosso meio, Espírito Santo. E nós queremos cada dia trabalhar mais em parceria contigo, Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos ir águas mais profundas em Ti, Espírito Santo. Por isso nós estamos nos rendendo aqui nessa noite, ó Pai. Nós queremos render, Senhor meu Deus, todo o nosso orgulho, ó Pai. Toda a nossa soberba, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que é obra da carne, ó Pai. Que faz com que, Senhor, nós queremos que a nossa vontade venha prevalecer e não a Tua, ó Pai. Mas nós estamos aqui hoje totalmente rendidos a Ti, ó Pai. Para viver aquilo que nunca vivemos, ó Deus. Porque desprezamos o Teu mover entre nós, ó Pai. Mas nós estamos aqui hoje, Espírito Santo, Te adorando aqui. Espírito Santo, tenha liberdade de agir, Senhor, na nossa família. Tenha liberdade de agir no nosso trabalho, Senhor. Tenha liberdade de agir em todas as áreas. Nós não queremos mais controlar as nossas finanças. Tenha liberdade de dirigir as nossas finanças. Tenha liberdade de dirigir a criação dos filhos, Espírito Santo. Tenha liberdade de dirigir o nosso casamento. Nós não estamos entregando a Ti, nós estamos entrando em parceria contigo, Espírito Santo, para responder aquilo
aquilo que o Senhor tem falado e nós não temos ouvido, ó Pai. Mas, Senhor, a Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós esses dias, Senhor. Nós estamos aqui para nos quebrantar, ó Pai. Nós estamos aqui para abrir mão dos conceitos do mundo, ó Pai, e para nos render à Tua vontade, ó Deus. Nós não queremos saber como o mundo se relaciona, como o mundo vive e administra o dinheiro. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Por isso nós nos rendemos completamente a Ti, ó. Oh, Ramalaba Xerelere Calabalabaia. Fonte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Isso, cante mais forte. Aleluia. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. É Ele que te guia. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, Aleluia, declare. deixarás jamais. Ele nunca vai te deixar. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pode confiar nele. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh.
grande realidade é que Ele nunca nos deixa. Mas a grande pergunta é se nós vamos parar de ignorar a sua voz. Amém? Não ignore a voz do Espírito Santo. Amém? Saia aqui dessa reunião com decisões sérias. Coisas que Ele já falou ao seu coração, que você tem que fazer. Faça e confie. Obedeça. Se renda. Você faz parte do reino de Deus. Você não faz parte mais do reino desse mundo. Você não vive mais conforme o curso desse mundo. Você não lida como dinheiro como esse mundo lida. Você não tem os mesmos objetivos. Você não lida com o sexo como esse mundo lida. Você é rendido a Deus. Você pertence ao Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é habitação do Espírito que é santo. O seu falar não é o falar do mundo. Você fala como Deus fala. Você pensa como Deus pensa. Você responde às situações como Deus responde. Não procrastine mais. Ainda tem muito tempo esse ano ainda. Ainda temos vários dias. Que Deus nos dê a graça de passar para o outro ano. Mas ainda temos coisas. Nós não somos do rancor. Nós somos daqueles que perdoam assim como fomos perdoados. Nós não vivemos no egoísmo. Nós não vivemos pensando só no nosso umbigo. Nós pensamos nos nossos irmãos. Nós pensamos no nosso próximo. Nós honramos os nossos pais.